IPCA mais 6 ainda é um bom investimento? Eu vou te fazer duas perguntas e depois vou te dar a resposta. Primeira delas, você já tem uma carteira de renda fixa estruturada? Você já tem títulos de renda fixa de curto prazo? Segunda pergunta, você aguenta a volatilidade? Você aguenta olhar para a carteira e ver um título caindo 20, 25, 30%? Você respondeu sim para essas duas perguntas, ótimo, o Tesouro IPCA é para você. Mas mesmo se você respondeu não, fica até o final do vídeo porque as informações que eu vou te dar vão te preparar para ter um título desse na carteira. Antes de te mostrar os números, eu preciso te lembrar. Se inscreve aqui no canal, que eu vou trazer outros vídeos sobre o mercado. E se o vídeo for útil para você, no final você vai deixar uma curtida aqui. Então, vamos entender por que esse PCA mais 6 é tão importante. Virou praticamente uma barreira psicológica. Quando chega perto do 6, todo mundo fica atento e quando passa, todo mundo recomenda a compra. Bom, se a gente olhar nesse gráfico, a média histórica de juros reais que o Brasil pagou nos últimos 10 anos, então eu estou arredondando, né, 2013 para cá, foi de 5%, que é essa linha azul pontilhada no meio. Só por isso a gente já vê que comprar esse título pensando em carregar, pensando na rentabilidade que ele vai te pagar a 6%, já é um bom negócio. Eu estou tendo uma rentabilidade acima da média. E se a gente compara essa rentabilidade com outros momentos de estresse do mercado, a gente só está perdendo para 2015, quando o Brasil sofreu a perda do investment grade, e também para o impeachment da Dilma em 2016, que aí sim é um estresse muito grande, o mercado fica super volátil e acaba exagerando muito nas taxas. Luiz, por que você está falando tanto de volatilidade? Os títulos mais curtos começam com vencimento em 2029, mas os mais longos chegam até 2055. E se a gente lembra do conceito de marcação a mercado, quanto maior o vencimento, maior vai ser a duration do título e a sensibilidade à taxa de juros fica muito grande. Então, a volatilidade de quando a taxa cai, eu tenho um retorno muito maior, mas se a taxa sobe, eu vou perder bastante também. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Não pode ser um recurso que você vai aplicar e pode precisar dentro do mesmo ano. O ideal é que você consiga fazer esse aporte e deixar por no mínimo 2, 3 anos. Por isso que eu te perguntei se você já tem uma carteira de renda fixa estruturada. Se você não tem títulos de curto prazo que você pode resgatar numa eventual emergência, talvez você deva repensar aportar aqui no Tesouro IPCA. Ótimo. Então a gente já viu que esses títulos estão pagando uns juros reais acima da média. Só por isso já vale a compra. Mas vamos comparar com alguns indicadores e entender se ao longo do tempo a tendência é que a gente bata outros índices de mercado. Eu coloquei aqui um gráfico comparativo e eu escolhi esses 4 indicadores. Primeiro deles, o Ibovespa. Segundo, a Selic. Terceiro, o S&P 500, já que é a bolsa americana que muita gente usa como comparação. E o nosso querido IPCA mais 6% ao ano. Veja que é um gráfico de longo prazo, de 20 anos. E se a gente pega o retorno total desses 20 anos, o IPCA mais 6 está acumulando 863%. Frente ao segundo colocado, que é a Selic, de 652. É uma vantagem muito expressiva e, é claro, a gente está falando de um horizonte longo de tempo. E se a gente olha para uma janela de 10 anos, ainda assim o nosso querido IPCA mais 6 bate os demais indicadores. Veja que nesse caso a diferença diminui, porque como eu falei, a vantagem vai ser proporcional ao tempo. Então, quanto maior a janela que a gente pega, maior a vantagem comparativa. E se essa diferença de rentabilidade ainda não te convenceu, eu vou te mostrar com um exemplo prático de como a gente pode ganhar também na marcação ao mercado. Estou aqui na calculadora do Tesouro Direto e a gente vai descobrir quanto o meu título valoriza ou desvaloriza com essa mudança na taxa de juros. Então, primeiro de tudo, eu vou selecionar aqui um título com uma duração mais longa para a gente ver esse efeito na prática. Vou colocar a data do investimento sendo hoje e do investimento sendo hoje e do vencimento justamente o nosso título 2055. O valor investido eu vou colocar R$100 redondo para ficar mais prático aqui o nosso exemplo. A rentabilidade do investimento é justamente esse IPCA mais 6 que a gente está falando.
A administração do banco corretor eu vou zerar porque a gente está comprando pelo Tesouro Direto. E a inflação também para não ter nenhum efeito. Vou clicar em simulação avançada e aqui que está o pulo do gato. Eu vou colocar um período curto só para a gente ter no exemplo aqui. E quando eu informar a nova taxa de resgate, aí ele vai me mostrar qual o valor final do meu título baseado nessa nova taxa. Então, se eu contratei hoje a IPCA mais 6 e daqui 2 anos, 3 anos, o governo está pagando IPCA mais 5, quanto o meu título vai valorizar? E se o governo estiver pagando mais 7? Então vamos ver. Se o governo baixar a taxa para IPCA mais 5, eu vou ter uma valorização na marcação ao mercado de 15,31%. Mas, se acontecer algo inesperado e o governo subir a taxa, veja que eu coloquei sempre um ponto percentual para mais ou para menos, eu vou perder dinheiro. O meu título vai estar valendo 87,73. Essa calculadora é ótima, mas a gente vai ter que ficar preenchendo toda vez, então eu vim aqui e peguei a tabela que a Ambima calcula os indicadores, vim aqui no IMA B5+, e aqui a gente tem os vencimentos das NTNBs, ou dos tesouros IPCAs. E por que eu vim para cá? Porque nessa coluna duração é a duration do título em dias úteis, e é aqui que a gente consegue descobrir a marcação ao mercado. Então, se eu pegar esse título 2055 que a gente está falando, e dividir a duração desse título por 252 dias úteis que tem no ano, eu vou chegar aqui a sensibilidade do meu título, a variação da taxa de juros é de, em média, 14%. Vai variar um pouquinho para baixo ou para cima, porque tem um ajuste matemático, mas ponto é, na média, cada ponto percentual que o governo subir ou baixar os novos juros que esses títulos vão pagar, a minha carteira vai ser impactada em 14%. E assim por diante. Se a gente pegar os títulos de mais curta duração, o impacto vai ser menor porque a duration é menor, mas aqui fica bem mais prático e a gente consegue fazer a conta de quanto de risco eu vou adicionar à minha carteira. Tendo dito tudo isso, ficou mais que comprovado que uma NTNB pagando IPCA mais 6 é muito interessante, principalmente se a gente estiver pensando em carregar ou ganhar na marcação ao mercado. É um título muito volátil, e quanto maior o vencimento, mais volátil. Então é muito importante fazer conta para saber quanto de risco a gente está adicionando à carteira e não ter uma surpresa negativa. Tem muita gente que reclama que perde dinheiro com esses títulos, mas porque aplica planejando resgatar num horizonte de tempo que pode impactar negativamente. Então, respondendo aquela pergunta do início, vale muito a pena ter Tesouro IPCA pagando 6% de juros reais. Vou te dar uma última dica prática aqui. É algo momentâneo, a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade, mas você não precisa fazer todo o aporte de uma vez. Você pode pegar essa curva ao longo do tempo. Então, divida em aportes mensais, em aportes semanais, como a sua carteira comporta, mas dessa forma você consegue fazer um preço médio na taxa e não fica dependendo de acertar topo e fundo. Espero que todas as informações tenham ficado claras. Se ainda assim ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chama lá nas redes sociais. E lembrando do nosso combinado, se as informações foram úteis, você vai curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.